Olá para você que acompanha o blog da Marielle Martins. Hoje nós estamos aqui no gabinete da prefeita Elizabeth Schmidt. Ela que foi reeleita para mais 4 anos no comando da Prefeitura de Ponta Grossa. Lembrando que antes disso, em 2016, ela foi eleita a primeira vice-prefeita de Ponta Grossa. Depois, em 2020, a primeira mulher a governar a cidade de Ponta Grossa. E agora, a primeira prefeita reeleita. Seja bem-vinda, prefeita, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui juntas, conversando agora numa outra condição, né? Exato. Como prefeita reeleita da nossa cidade. Muito obrigado. Bom, prefeita, para vencer essa eleição, a senhora teve muitos desafios, né? Desde o começo, acabou inclusive vencendo grupos já tradicionais, antigos da cidade de Ponta Grossa, e também acabou disputando a eleição sem o apoio do governador Ratinho Júnior. Queria que você falasse o que significa essa vitória dessa forma, né? Com bastante dificuldades, tanto para a senhora como para a cidade de Ponta Grossa. Eu penso o seguinte, que nós estamos vivendo uma nova sociedade. O século XXI, nessa terceira década, está mostrando exatamente que muita coisa mudou no mundo. E rapidamente essas mudanças aconteceram, né? Nós vivemos assim num mundo de um alto grau de angústia, de perplexidade, de transitoriedade, porque as coisas que eram agora há pouco já não são mais, né? Tudo muda, tudo passa muito rapidamente, nada é permanente. E então esse mundo virtual que nós estamos vivendo, ele a cada dia mostra que a vida digital tem novos conceitos, principalmente conceitos de tempo e de espaço, porque a gente está conversando aqui agora, daqui a pouco, quando você postar isso aqui, lá do outro lado do mundo alguém vai estar nos assistindo, né? Então, nós participamos simultaneamente de diversas situações ao mesmo tempo. E então, eu acredito que está sendo uma forma imperiosa de se fazer política de modo diferente. Porque não foi só o Einstein, lá antigamente, que disse que loucura é se fazer sempre do mesmo jeito, precisando e querendo ter resultados diferentes. Eu também acredito nisso. Eu penso que a gente tem que fazer de modo diferente. Então, é imperiosa essa mudança também, porque todas as relações sociais que nós presenciamos hoje, elas estão sendo mudadas totalmente, né? E na política, com as redes sociais da forma como estão, as pessoas elas não são mais espectadoras somente, elas também são protagonistas, né? Então, nós, enquanto personalidades e pessoas que somos agentes políticos, nós precisamos olhar as conquistas que a gente tem, e é o que eu tentei fazer e mostrar para todo o nosso público, né? Nós temos que reconhecer os erros, porque a gente sabe o que a gente errou, a gente sabe quais foram os desafios que estiveram no nosso caminho, e eu demonstrei a todo instante que os desafios foram inúmeros e que a gente não conseguiu fazer tudo aquilo que precisava. E eu dizia para você, eu preciso de mais tempo, preciso de tempo para tentar reconquistar tudo isso e construir o quê? Os avanços, né? Então, este momento da nossa eleição, eu vi como um momento político muito interessante, porque tem uma crise econômica muito forte no Brasil como um todo, uma crise política, uma crise social, uma crise ambiental. Olha as mudanças climáticas, as exigências que tem feito para todos nós homens, né? E uma assim, mudança muito grave com relação aos valores, né? É uma crise de valores que acontece na nossa sociedade hoje. Então, tem avanços e tem desafios, tem problemas. E então, esse momento tão especial para nós, ele demonstrou que é isso mesmo, que as pessoas escolheram entre a força da verdade e a mentira. As pessoas disseram, nós não queremos mais essa política suja e velha, com um monte de ranço político. Nós queremos uma coisa nova.
E eu representei uma mudança em 200 anos, sendo já a primeira prefeita mulher, que tem valores especiais, princípios de uma mulher e que não faz politicagem. E então as pessoas escolheram. Prefeita, após a sua vitória, teve algum contato com o governador Ratinho Júnior? Ele fez algum contato com a senhora? Sim, sim, o governador nos ligou, muito feliz, dando 1000 parabéns para nós. Eu contei para ele como foi o processo, expliquei detalhadamente alguns pormenores e ele pedi a audiência com ele. Nós marcamos, vai ser amanhã a nossa reunião lá em Curitiba. Eu vou fazer uma visita aos deputados que nós indicamos, que são deputados que não são de Ponta Grossa, porque eu acredito que os deputados de Ponta Grossa, eles têm o dever de já serem nossos representantes. Eles precisam trazer tudo o que eles puderem para a nossa cidade, tanto o Marcelo Rangel quanto a deputada Mabel. Eles precisam trazer, eu estou agregando a nossa deputada Flávia Francischini, que é do meu partido, né? A deputada Márcia Sulac, que é do PSD e que foi a primeira a vir espontaneamente me trazer apoio. Eu não pedi o apoio, ela veio espontaneamente nos ajudar. E o deputado Fábio Oliveira, porque ele trouxe muitos recursos já sem ser nosso representante, veio me visitar, veio gravar comigo. Então eu correspondi e indiquei esses 3 novos. A senhora acredita que o fato deles serem de Curitiba e terem as demandas lá não vai atrapalhar para que eles tragam recursos para a cidade? Eu creio que não, porque a prerrogativa é deles, né? Eles é que definem, eles que escolhem para que cidade eles vão mandar, e eles foram votados em Ponta Grossa também, porque a gente sempre soube que historicamente Ponta Grossa vota em inúmeros deputados do Paraná inteiro. E poucos devolvem, né, através das suas emendas, esse reconhecimento. Então, nós tivemos de alguns outros deputados, sim, mas eu tinha que escolher 3 e foram esses 3. Como é que fica a relação da senhora agora com os deputados da cidade? Com o Marcelo Rangel, não precisa a gente ficar relembrando aqui, porque já falamos em diversas entrevistas, né, prefeita, sobre o racha que aconteceu. E com a Mabel, teve uma série de ataques, né, por parte da campanha dela, a senhora, durante o segundo turno. Eu lembro de uma entrevista que a senhora falou que ficou bastante chateada, porque haviam assinado um pacto pela paz, né, e que, segundo a senhora, a então candidata não estaria cumprindo. Como é que fica a relação com esses 2 representantes da cidade? A senhora pretende se reunir também para trabalhar em prol da cidade, ou vai trabalhar mais mesmo com esses deputados de Curitiba? Eu acho o seguinte, que o governador, ele continua sendo o governador do Paraná inteiro, né? E nós vamos continuar numa boa relação. Eu acredito que agora, sem intervenção de quem queria nos ver afastados, eu acho que vai ser muito melhor ainda. E Ponta Grossa vai ter muitos investimentos e amanhã eu vou ter a oportunidade de falar com ele. Com relação aos deputados, tanto o Marcelo Rangel quanto a deputada Mabel, eu acredito que eles, espontaneamente, eles precisam estar ajudando Ponta Grossa porque eles são de Ponta Grossa. Eu tive sempre uma relação muito especial com o Marcelo Rangel, todo mundo sabe, e ele, por livre e espontânea, né, escolha, ele escolheu por fazer uma cisão comigo. Eu até hoje não sei o porquê. Então, eu não tenho compromisso nenhum em ir procurá-lo. Se ele quiser chegar aqui no nosso gabinete e trazer recursos, será muito bem-vindo. Com a deputada Mabel, eu tive muito pouca proximidade com ela. Ela esteve aqui no nosso gabinete, trouxe R$1,5 milhão de recursos para asfalto. Eu recebi educadamente, como qualquer outra pessoa que eu recebo aqui no nosso gabinete. Eu aceitei a verba e acredito que, se ela assim quiser, eu também vou continuar aceitando. Agora, eu sinceramente não tenho vontade alguma de conversar pessoalmente com ela, porque eu fui muito atacada, eu e a minha família toda. Isso não faz sentido, gente,
fazer o que ela fez comigo, porque eu não fiz em nenhum momento com nenhum parente dela. Mas, enfim, a população respondeu à altura, gente. Quem age dessa forma sempre vai perder, porque a nossa população é uma população que tem princípios, que tem valores, e é por isso que nós vencemos, porque nós fizemos uma campanha justa, correta, de propostas, limpa, alegre, feliz, e o resultado está aí, né? Então, se ela quiser trazer verbas, vai ser muito importante para a nossa cidade, mas relação pessoal com ela, eu, neste momento, não quero ter. Prefeito, sobre o seu segundo mandato, né, que começa em 1º de janeiro de 2025, a senhora pretende fazer mudanças no seu secretariado? A senhora já fez uma avaliação sobre isso? Eu acredito o seguinte, que no momento eu ainda estou curtindo essa vitória maravilhosa nossa, né? Junto com apoiadores, dando entrevistas. Acabei de te contar que você é a entrevista número 21 esta semana, né? Numa semana foram muitas entrevistas. Eu voltei na UPA Alvaranas, que eu não podia entrar, agora eu entrei lá dentro com gosto, com vontade, da coisa mais linda do mundo. Eu voltei em algumas indústrias, estou voltando nos asfaltos, onde a gente está realizando. Então eu estou curtindo tudo isso. O que eu fiz foi uma reunião de secretariado. Fiz uma reunião de secretariado muito séria, já nos primeiros dias, parece que foi na terça-feira passada, justamente para que todos tenham a seguinte questão em mente, que nós precisamos fechar com chave de ouro uma gestão, 2021 a 2024, e que todos têm um plano de metas para analisar o que ficou faltando, porque na última sessão de dezembro, na Câmara dos Vereadores, o nosso secretário da Fazenda vai estar lá prestando contas de quantos % nós atingimos do plano de metas. E nós, então, percorremos aqui, analisamos todos em conjunto o que é que ficou faltando, e tudo aquilo que ficou faltando nós temos grandes justificativas, porque a maioria delas motivadas pela pandemia e pela epidemia de dengue. As demais questões, quase todas foram atingidas, e nós estamos felizes na construção de um novo plano de metas para a próxima gestão. Mas isso não dá para dizer ainda, então, se a senhora pretende mudar? Não, ainda foi o que eu deixei avaliar, bem claro, né? Com eles, né? Que é claro que eu vou ter que mudar alguns secretários, não vou ter que pegar aqui todos e colocar todos aqui, vai haver mudanças. Eu quero fazer, inclusive, mudanças na estrutura administrativa, mas não vou fazer essa mudança esse ano ainda, vai ser só para o ano que vem, porque precisa ser muito bem pensado, porque é para mais 4 anos. Então, eu ainda não cheguei nessa hora, né? Estou recebendo inúmeras indicações, inúmeras mensagens, dizendo fulano, ciclano, beltrano, seria bom, seria bom. Cada um tem um olhar, mas eu ainda não sentei para pensar sobre isso, principalmente porque vai ser em equipe. Não sou eu sozinha que vou escolher tudo isso, né? E que vou decidir. A senhora falou sobre a prestação de contas, né, do secretário Cláudio, secretário da Fazenda. Até uma oportunidade para a senhora também dar uma explicação para a população de Ponta Grossa sobre uma decisão do Tribunal de Contas, né, que saiu na semana passada, no dia 30. Na verdade, é uma decisão que a Prefeitura tem 30 dias ainda para responder, né, prefeito? Mas o Tribunal de Contas acabou apontando algumas irregularidades envolvendo a gestão e até recomendou a desaprovação das contas. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso também. Primeiro eu quero esclarecer o seguinte. As contas de 2021, 2022, 2023 estão todas aprovadas, e isso não tem nada a ver com essa outra questão. Essa questão é uma tomada de contas especial sobre horas extras, que começou pela nossa iniciativa em 2022, porque nós vimos que estava acontecendo um grande abuso em relação ao número de horas extras realizadas na prefeitura.
e que nós havíamos apontado que isso precisava ser mudado, né? Então, desde 2020, nós temos aqui os dados que o índice e o limite prudencial estava altíssimo e que isso se devia a 95% do número de horas extras excedente e que a gente precisava averiguar o que estava acontecendo com relação a isso. Porque hora extra, ela não é proibida. Ela não é proibida, contanto que ela seja necessária. E então é exatamente isso que a Controladoria fez. Ela fez um levantamento com todos os nomes de todas as secretarias, apontando todas as horas extras realizadas. Nós temos esses dados todos em mãos. E aí nós mandamos para o Tribunal de Contas e eles acreditaram que não foi o suficiente as nossas tomadas de decisões para erradicar essas horas extras que eles consideraram praticamente fabricadas, né? E então agora nós temos 30 dias para demonstrar quais foram as nossas ações, porque ainda não chegaram. Nós fizemos vários decretos, várias ordens de serviço e nós tivemos muitos motivos também para acontecerem as horas extras, né? Como, por exemplo, a pandemia, a epidemia de dengue de 2022 a de 2023 a 2024, porque aconteceram as epidemias. As grandes ações que nós fizemos, juntamente com todas as forças de segurança, precisava de servidor público lá. Então, nós temos justificativas Então, a senhora acredita coerentes. Que isso não vai culminar em desaprovação de contas? Vai ser resolvido? Não, a nossa prestação de contas já está garantida, elas já estão aprovadas. Essa tomada de contas especial é que é o motivo da questão agora, nesse momento, né? Então, eu penso assim, que todos os nossos relatórios, que a gente não enviou ainda para eles, quais foram todas as medidas tomadas, como, por exemplo, o próprio PDV, né, que aconteceu, não está ainda com eles essas informações. Relatórios das auditorias realizadas, porque o nosso maior órgão de controle interno é a Controladoria, né? Eles estão fiscalizando tudo isso. E cada secretário vai justificar agora aonde foi. Por exemplo, cultura e turismo e esporte. É onde tem um número alto de horas extras. Por quê? Que horas e quando acontecem os eventos? Sábado, domingo e feriados e dias santos, né? Então, só nos 200 anos da nossa cidade, só no ano de 2023, nós tivemos 560 eventos culturais e que exigem horas extras, né? Então, a preocupação do Tribunal de Contas é hora extra fabricada. Se isso estiver acontecendo, quem vai responder vai ser o próprio servidor e o secretário. Prefeita, vamos falar um pouco sobre saúde, né, que foi o que a gente falou bastante na campanha, inclusive a senhora deixou claro, né, que vai continuar sendo, né, a sua prioridade. Na campanha a senhora falava sobre implementar a gestão plena de saúde. Isso continua? A senhora já deve começar o próximo mandato já com essa linha? Não, a gestão plena não é algo que seja realizado assim como uma varinha mágica e num clicar de dedos. Nós precisamos ter e seguir inúmeros passos até chegar lá. Então, eu creio que todos os médicos da nossa cidade, associados à Associação Médica, os médicos que trabalham nos nossos hospitais aqui, todos eles devem ser ouvidos. Nós já estivemos em Curitiba, em Londrina e em Maringá, para ver como funciona, como é o fluxo, o que é bom e o que é ruim. E tem os pontos positivos e os pontos negativos, tem. E me indicaram, a própria Associação Médica me indicou uma cidade, que é de Minas Gerais, que diz que é o ideal dos ideais da gestão plena. Eu quero ir lá fazer uma visita, para sentir
o que é que eles fizeram, como eles fizeram. Quer dizer, nós vamos estudar ainda, passo a passo, ponto a ponto, para depois sim nós solicitarmos, porque nós precisamos solicitar a autorização à Secretaria de Estado de Saúde para eles dizerem, vocês podem fazer. Que isso na prática seria a prefeitura administrar os recursos, né, prefeito? Os recursos MAC, que a gente diz, que é recurso de média e alta complexidade. Não tem nada a ver com os remédios de alto custo que continuam sendo do governo do estado. Os leitos, o que é que nós temos que fazer? Uma repactuação com relação a esse número de leitos, porque eu já vi, tanto em Curitiba, quanto em Londrina, quanto em Maringá, o pacto lá é 50% dos leitos é da cidade, que não acontece aqui. Por isso que nós, sendo um polo regional, nós precisamos receber pacientes de toda a região, porque nós somos um polo regional. Mas os nossos pacientes irem fazer turismo em todos os lugares é o que não pode acontecer, porque nós precisamos ter o número de leitos suficientes aqui em Ponta Grossa para atender a nossa clientela, né? Então, quanto mais rápido isso acontecer, melhor para a nossa população. Na última semana, a Prefeitura começou o processo de credenciamento dos profissionais, né, que devem atuar na UPA de Uvarana, são em torno de 150 profissionais, né, prefeita? Exato. Essa UPA, então, como a senhora havia me dito já na entrevista durante a eleição, ela será entregue em dezembro, isso? Em dezembro eles vão estar entregando para nós a obra pronta. Eu estive lá essa semana e está muito adiantado, está muito bonita a obra e eles vão entregar em dezembro. Não me precisaram a data, mas dezembro até dia 31, Sim. né? Então, aí nós vamos equipar, os equipamentos já estão sendo comprados, agilizados, tudo isso, para equipar, e esse processo de credenciamento aí de uma OAS, justamente porque nós não temos condições de fazer a UPA funcionar com o número de médicos tão limitado que nós temos. Não temos condições, né, de forma alguma. Então, nós precisamos, mais uma vez, terceirizar a UPA, até que um dia a gente consiga ter toda essa equipe completa dentro do município, para daí sim a gente ir passando gradativamente a responsabilidade da fundação como um todo. Então, a previsão de funcionamento, digamos assim, para a população seria quando? Depende de quando eles nos entregarem o prédio, né? A partir do momento que eles nos entregarem o prédio, que sai esse credenciamento, que essa OAS... Tem prazo, tem muitos prazos. Eu quero ver se em 2025 a gente começa de portas abertas, né? E para manter a UPA seria em torno de quanto por mês, prefeita? Acredito que seja mais ou menos o mesmo valor da UPA Santa Paula, que é 1.800.000, 1.900.000 por aí por mês. E daí, se a UPA sendo credenciada ao Ministério da Saúde, ela começa a receber recursos federais Começa também, a receber recursos federais, que no caso da UPA Santa Paula é R$500 mil por mês. E no caso da UPA Santana é 168 mil, se não me engano, que a gente recebe porque é um porte menor, né? Mas a UPA Uvarana será um grande porte e o sonho é o próximo passo, fazer e construir a UPA Oficinas. E a questão também do Hospital Amadeu Pupi, né, que o pessoal conhece como pronto-socorro, que a senhora disse que lá vai ser um hospital dia, né, um hospital para ser realizadas cirurgias eletivas, isso também já está encaminhado, prefeito? O Hospital Amadeu Pupi, ele agora é um hospital estadual, assim como o Hospital João Vargas Oliveira, o Hospital Infantil UMAI, né? Que agora é um grande hospitalzão, porque ele era um hospitalzinho, ele tinha 3 especialidades somente. Com a EPG e com a CESA, eles têm 11 especialidades e uma maternidade ainda, né? Então ele se transformou num grande hospital. O Hospital Amadeu Pupi já estava no nosso radar para se transformar num hospital dia. Agora ele é estadual, está sob a jurisdição da UEPG junto com a Secretaria de Estado de Saúde. Já passei até a escritura e o reitor já me disse, já me confidenciou, já está nas redes aí, que logo vão abrir o edital de licitação para a reforma da 2ª fase, da 3ª até a 4ª fase,
para ele se transformar no hospital dia, que seria o caso das cirurgias eletivas de baixa complexidade, que tem uma fila enorme e que todos dizem que a responsabilidade é minha, mas não é. Essas filas de cirurgias, as filas de leitos, as filas das especialidades, todas são de responsabilidade do Estado, né? Nós ajudamos, por exemplo, através do Sim Saúde, nós fazemos muitas e inúmeras consultas com especialidades para ajudar o Estado, porque é a nossa população. Então, nós estamos pagando essas consultas para diminuir essas filas. E as nossas filas, nós estamos fazendo mutirões em determinados locais para diminuir, porque o represamento foi muito grande. Sempre teve muita fila em Ponta Grossa. Sempre. Imagine com a maior pandemia do mundo. Imagine com a epidemia de dengue, 2 anos seguidos. Agora, se Deus quisesse, eu gostaria que não tivesse, mas infelizmente, eu até aproveito a oportunidade aqui a dizer, por favor, cuidem das suas águas dentro de casa, dos vasinhos, porque começa o verão e a dengue vai voltar, já tem a previsão disso, e nós precisamos evitar, os nossos mutirões já vão começar a acontecer, nós precisamos ser preventivos, né, com relação à dengue, porque senão vai estourar de novo o sistema de saúde do Estado do Paraná. Essa pasta da saúde foi uma pasta que a senhora teve uma certa dificuldade no seu primeiro mandato para acertar o comando, né, prefeita? A senhora mesmo disse, né? Já estamos aí, acho que na terceira pessoa que está no comando dessa pasta. Eu sei que a senhora não quer falar ainda, né, sobre quais pastas vai mudar o comando, mas sobre a saúde, já há uma possibilidade de ser mantido o atual secretário, ou a senhora já está discutindo outros nomes, até porque essa pasta tenha, de fato, um comando efetivo? Aí eu tenho uma ajuda que foi oferecida assim de bom grado, com as maiores das intenções, da deputada Márcia Sulac, né, em nos ajudar. Ela já veio aqui, já fizemos algumas reuniões junto com a Priscila e com a equipe, mostrando e apontando algumas questões todas, né. Nós estamos assim muito empenhados desde já, inclusive na própria reunião de secretariado, todos os secretários já estão encaminhando as soluções para 2025, mesmo que não seja ele o secretário. Ninguém sabe quem vai ser o quê, ninguém sabe. Mas eu hoje, por exemplo, eu estou trabalhando fortemente com a Priscila. Até 31 de dezembro é ela a secretária. Então vamos ver o que vai acontecer aí pela frente. O que interessa é que a gente precisa resolver, nós precisamos tomar atitudes que não sejam paliativas, que elas sejam resolutivas, de fato e de direito, para que a gente dê um nó nessa saúde. Nós precisamos fazer isso. Então, independente do nome da pessoa, eu acho que os encaminhamentos eles precisam estar acontecendo desde já. Não posso esperar um outro nome lá na frente. Já está acontecendo negociações inúmeras, projetos já estão sendo feitos, o projeto do Centro de Saúde, a PPP que a gente quer fazer, já está tudo sendo encaminhado, independente do nome da pessoa. Prefeita, sobre a pavimentação, agora, a senhora me disse na última entrevista que está faltando em torno de 5%, né, para asfaltar a cidade. Queria que a senhora detalhasse também aí os números sobre a pavimentação, né, o tanto que falta aí para o seu próximo governo. 5% é bastante projetos. Nós fizemos 260 quilômetros de projeto, ainda faltam 150, 140, 150 quilômetros, era isso? 140 ou 150 quilômetros ainda falta de asfalto, que significa muitos milhões. Mais de 300 milhões significam. E então, amanhã, na visita que eu vou fazer, eu vou pedir para o governador mais uns milhões aí de ajuda para o ano que vem, né? Porque nós precisamos de muito dinheiro. E nós vamos conseguir, porque nós temos um orçamento bom, nós temos questão financeira que é o superávit, que nós tivemos em todos esses anos, nós vamos ter esse ano também. O superávit é para isso, para a gente usar na hora que não tiver o recurso. Mas
Já recebi, por exemplo, um telefonema muito importante do senador Sérgio Moro, que vai nos encaminhar 7,5 milhões de emendas. E eu ainda estou decidindo aonde eu preciso, aonde eu quero essas emendas, né? E assim vai, todos os nossos vereadores que estão conosco, que vieram, e nós estamos em 15. Cada vereador desse tem os seus deputados estaduais, tem os seus deputados federais, né? Então, todos têm a mesma tarefa, já dei a tarefa para eles. Vamos buscar emendas para que a gente possa aumentar a receita e executar os projetos. Importante a senhora falar também aí sobre o orçamento, né, que a senhora destacou um orçamento recorde, mais uma vez, né, prefeito? Ou seja, são valores importantes aí para todas as áreas da cidade. Nós estamos com um orçamento que é o maior de todos os tempos, né? Quase 2 bilhões de reais, é bastante, é muita coisa. E é por isso que eu pude, durante todo esse período, já fazer e ter ideias assim muito interessantes junto com toda a equipe para evitar a inadimplência, fazendo justiça fiscal. Então, a nossa receita aumentou, muito ICMS entrando, muitas indústrias chegando, muitas empresas sendo abertas, muito comércio, muito serviço, que tudo isso impacta nesse orçamento, né? E a cada emenda que nós recebermos, a gente precisa ir aumentando esse orçamento que vai para a Câmara. Isso quer dizer que nós vamos passar logo de 2 bilhões de reais no nosso orçamento. E por isso nós podemos dividir esse orçamento equitativamente, sem cortar, como é comum em muitas prefeituras. Precisa de alguma coisa em algum lugar que é mais importante para o prefeito naquele momento, ele corta de quem? Cultura, esporte e turismo. Eu fiz ao contrário todos esses anos. Eu só aumentei, tanto um quanto o outro, né? E o que está sendo votado lá na Câmara, a LOA, está dentro da previsão das compras todas nossas, dentro do nosso... em consonância com aquilo que a gente pretende fazer, né? Então, está tudo encaminhado e eu espero que a gente consiga fazer tudo o que nós precisamos fazer e iniciar pelo menos nesse primeiro ano. Porque eu tenho dito, né? E as pessoas esquecem. Quando diziam assim, a prefeita do último ano. A prefeita do último ano é a prefeita que tem um mandato até 31 de dezembro. E eu não ia parar essa cidade porque era o último ano. Eu sempre tenho vontade de perguntar, você aí que está tendo asfalto agora na tua casa, no período eleitoral, se queria que eu parasse tudo e você não estaria com asfalto agora na tua casa? Isso é inadmissível. Eu vou continuar fazendo tudo que tenho direito até dia 31 de dezembro. Dia 1º de janeiro começa uma nova fase e um outro orçamento e tudo de novo. Vai ser muito melhor, porque eu sei que nós precisamos e podemos e devemos fazer muito mais e melhor. E o IPTU, a senhora pretende fazer alguma alteração? Nós já falamos aqui outras vezes sobre a questão da planta genérica do município, né? Que acho que a última atualização foi em 1998, nesse atual mandato, né? A senhora até tentou fazer, né, algumas mudanças, acabou não passando pela Câmara. É um projeto que a senhora pretende rediscutir novamente? Eu acredito que o IPTU é algo assim que, nesse momento, ele não tem motivo de ser discutido por causa da reforma tributária. A reforma tributária que está sendo agora normatizada e regulamentada é que vai definir como as coisas vão acontecer nos municípios. Mas, de acordo com o nosso secretário da Fazenda, ele disse que a reforma tributária vai nos ajudar muito, justamente porque nós temos como fio condutor de todo esse processo as indústrias. E nós estamos com indústrias chegando, inúmeras indústrias, e elas fomentam o desenvolvimento do comércio e dos serviços, né? E o setor, a produção primária, ela já é forte, e são as indústrias que fazem ela se movimentar. Então, a justiça fiscal que nós fizemos, como, por exemplo,
o Nota PG e o IPTU premiado, eles ajudaram muito que a inadimplência deixasse de acontecer. Foi muito legal, então nós só aumentamos a nossa receita, com inteligência, sem aumentar o IPTU. A gente provou para nós mesmos que a gente podia fazer isso e nós conseguimos fazer, sem ter aumentado o IPTU. Na área de segurança pública, embora a gente sabe que existe a responsabilidade do Estado na segurança pública, mas a senhora tem feito aí a implantação de alguns módulos da Guarda Municipal em algumas regiões da cidade, teve um concurso para a Guarda Municipal, né? Inclusive tem alguns guardas esperando para ser chamados, serão chamados agora nesse primeiro ano, qual que é a previsão? Mas então, a Guarda Civil Municipal, dentro da Secretaria de Cidadania e Segurança Pública, porque ela não é só a Guarda Municipal, né? Ela tem inúmeras questões e ela cresceu no orçamento desde 2021 até agora, para 2025, 322%. Sabe lá o que é isso? Só na área de segurança pública. Por quê? Porque a gente está dando importância para isso. Na hora da consulta pública, o que a população disse para nós? Que, em primeiro lugar, os investimentos deveriam ser na saúde. Em segundo lugar, na segurança. Em terceiro lugar, na infraestrutura. Em quarto lugar, na educação. E é o que a gente está fazendo. Educação já tem por si só quase 500 milhões de reais no orçamento, que é 25% obrigatoriamente. Saúde é 18% obrigatório, 15% obrigatório. Nós já estamos investindo 22%, 23% todos os anos. Quer dizer, também já é ponto pacífico. E a segurança, nós então incrementamos e nós aumentamos muito, porque nós sabemos que nós vamos precisar contratar um contingente muito maior, porque nós temos o grupo de gestão integrado das Forças de Segurança aqui em Ponta Grossa, que eu ativei. Ele já existia e estava amortecido, esse grupo. Vosgrau criou. E eu sabia da importância daquilo. E ninguém mais deu importância. E eu, desde janeiro de 2021, nós começamos a fazer reuniões, e nós temos reuniões ou aqui, ou lá na Secretaria de Segurança, ou em algum outro lugar, com todas as forças de segurança, num trabalho bem integrado, para que a Guarda Civil Municipal, junto com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Estadual, Rodoviária, Polícia Federal, Rodoviária, todos estejam juntos trabalhando em prol da nossa cidade. Então, por exemplo, parece que eu não tenho nada a ver com isso, mas eu já fui pedir, eu já consegui do governador uma delegacia cidadã. Eu já doei o terreno ali bem atrás da arena, numa esquina, do lado do núcleo jurídico ali, da UEPG. Ali vai ser uma delegacia cidadã, que eu vou amanhã pedir mais uma vez que o governador libere a construção dessa delegacia para nós aqui. A delegacia de homicídios eu já fui solicitar, ela já existe de fato, mas não existe de direito, ela não foi criada ainda como delegacia de homicídios, né? Eu quero pedir também para ele o número de contingente na Polícia Militar, porque eu vou fazer a minha parte. Mas nós precisamos estar integrados e fortalecidos. Só a muralha digital, o investimento que nós fizemos nesse sentido, está sendo assim muito importante e está desvendando crimes a ó de tempo. Apesar das pessoas quererem denegrir isso tudo e dizer assim, tá pondo radar aí no Itaiococa, em Guaragi, em Uvaia. Não é radar, são câmeras de reconhecimento facial e reconhecimento de placas, que é o cercamento digital que nós estamos fazendo na nossa cidade. Né? Então, o investimento em segurança pública vai ser alto, vai ser grande, porque nós sabemos que é uma área que todas as mães, todas as famílias, eu brinco, né? As tias, as madrinhas, as avós, as esposas, todo mundo quer que os seus queridos vão e voltem em segurança. E é para isso que eu estou fazendo esse investimento.
Licitação do transporte coletivo, prefeita. Temos a possibilidade dele que saia esse ano, eu sei que foi impugnada, né, na Justiça, e já emendo uma outra pergunta, que é a questão que a população de Ponta Grossa quer, né, se livrar de um contrato que tem amarras há muitos e muitos anos e que acaba prejudicando a população. Eu falo isso independente da empresa, né, que for assumir. Sim, sim, nós fizemos um projeto que levou 2 anos, praticamente, 2021 e 2022, para ser realizado através de um contrato com a FIP, que é uma fundação especializada. Mandamos o projeto para a Câmara, demorou um tempão, foi aprovado, mas nós prorrogamos por 24 meses o contrato, porque não daria tempo. E aí o envelope estava marcado para ser aberto dia 8 de agosto. Nós abrimos a cidade em 2 lotes para que 2 empresas pudessem ser vencedoras, né? A gente não sabe, porque pode ser uma só que vença os 2 lotes. Assim como nos asfaltos aconteceram aqui, eu abri uma licitação grande com 3 lotes e foram as mesmas empresas que venceram, né? E houve impugnação desse edital e não foi possível abrir os envelopes. O juiz, então, sem olhar o mérito, suspendeu. E nós nos defendemos e mandamos a resposta dizendo que era exatamente isso que nós queremos, que nós precisamos. Porque o que eu enxergo? O que é ruim para as empresas é bom para o povo. E eu vou continuar com as exigências, que são os ônibus elétricos, que são ar-condicionado no ônibus, vários quesitos, né? Que são importantes. E como uma licitação para 20 anos, porque precisa ser para 20 anos, ninguém vai investir tanto dinheiro se não for por algum tempo, né? E uma empresa, ela sempre visa lucro. Ninguém vai entrar dizendo, eu não quero lucro. Isso não existe. Isso é impossível de acontecer. E então nós estamos agora no aguardo da resposta do juiz, né, para ver quando nós vamos poder dar sequência, porque nós fizemos novamente uma análise em cima da impugnação, justamente por essa grande responsabilidade de ser 20 anos, né? E estamos no aguardo para ver quando ele vai liberar. A hora que ele liberar, a gente segue a sequência aí do processo. Durante um debate que a senhora participou no período eleitoral, a senhora falou sobre a caixa preta da VCG, que muita gente questionava isso, né, prefeito? Eu lembro de ter questionado várias vezes até, e a senhora falou, nós estamos quebrando a caixa preta da VCG. O que é essa caixa preta? Pois eu sempre ouvi dizer que a lei do contrato de concessão, ele não podia ser mudado nunca, que era muito difícil, porque era amarrado em todos os lados e que não podia mexer no contrato e que por isso já fazia 30 anos que estava vigente do jeito que estava. E eu confesso a vocês que eu sempre pensava, mas não é possível, né? Tem que ter uma forma da gente mudar isso. E eu ouvia a tal da caixa preta, todo mundo falar. O que era a caixa preta? O que eu enxergava? Todos os gastos, os investimentos e qual é o lucro da VCG. Era isso que as pessoas diziam que era a caixa preta, né? E uma outra questão que me chamou muita atenção foi o fato de que eu fui para Itaiacoca, acho que até já contei isso para você, e uma senhorinha veio me dizer que ela pagava R$50 para vir e voltar para Ponta Grossa, lá de Itaiacoca. E eu fiquei muito preocupada com esse valor tão exorbitante assim, sendo que aqui a gente pagava R$4, eu tinha congelado, eu tive essa coragem de congelar e de fazer um subsídio, porque as gratuidades todos os usuários pagavam, né? Então esse R$2, quem está pagando é a prefeitura, que é o próprio povo, para dar conta dessas gratuidades. E aquela noite não me saía da minha cabeça os R$50 que a senhorinha pagava. E aí me iluminou uma ideia. Eu vou mandar um decreto de lei, um projeto, e eu vou mudar. Eu quero
o transporte coletivo na zona rural, porque não era possível dentro daquele contrato e daquela lei. E aí eu chamei o nosso doutor Gustavo aqui, vamos fazer. Ele disse, mas não vai passar. Eu falei, mas eu quero fazer, pode fazer, mande, depois a gente vai ver. Não há de ver que foi aprovado. Foi aprovado e a gente abriu as linhas e as pessoas hoje lá de Itaiacoca pagam R$4 para ir e 4 para voltar, como aqui dentro da cidade. Não conseguimos colocar em Guaragi, em Uvaia, justamente pela limitação dos ônibus, que a VCG está em fim de contrato e não tinha mais um número de ônibus suficiente para fazer esse serviço. Esse subsídio a senhora pretende manter? Por enquanto está mantido. Pelo menos até a nova licitação. Está mantido. E aí, a questão da Caixa Preta também disse a mesma coisa. Vamos mandar o projeto de lei aí, que eu quero quebrar a Caixa Preta. Porque nós tínhamos, a prefeitura sempre teve, porque eles tinham, na hora de mandar a tarifa técnica, vinha para a prefeitura, mas não eram abertos os dados para o público. Mandamos o projeto, foi aprovado e hoje está no portal da transparência. Então a Caixa Preta não existe mais. Está lá no portal da transparência todos esses dados. Todos os gastos e todas as despesas da VCG. Prefeita, a senhora foi eleita com mais de 96 mil votos, a sua concorrente teve em torno de 83 mil votos, mas nós tivemos um número muito grande de abstenções, né? Foram mais de 69 mil pessoas que não foram votar, falando do segundo turno especificamente, né? 69 mil pessoas que não foram votar, um pouco mais do que isso, e mais ainda aquele percentual de brancos e nulos, que foi em torno de 10 mil, que dá aí 79 mil pessoas que não votaram. Queria que a senhora falasse também um pouquinho sobre isso, porque, claro, a senhora foi eleita pela maioria dos que foram votar, mas a gente nota uma divisão na cidade, né? Desse pessoal que votou na sua concorrente e dos que não queriam nenhuma das candidatas, né? Que não foram votar também. Eu acredito que essa divisão já aconteceu em 2020. E eu fui e sou a prefeita de todos os pontagrossenses. Os que votaram em mim e os que não votaram. E eu provei que eu não sou movida a votos. No primeiro mandato, eu era vice-prefeita antes. E eu, durante a campanha, durante esse período, eu percebi que tinham locais que não estavam no mapa dessa cidade, que as pessoas não eram respeitadas. Nunca ninguém foi lá, nunca ninguém olhou por aqueles locais. E eu, na hora de mandar fazer os projetos de asfalto, eu disse, eu vou começar no São Martim, que está isolado do lado de lá do túnel e ninguém nunca olhou para eles. Lá na Vila DR, que está isolada pela rodovia e que ninguém olhou para eles. Lá na Vila Romana e no Santa de Virges, que ninguém olhou para eles. A equipe de comunicação dizia para mim, a senhora está louca, a senhora não pode fazer isso. Eu falei, por que não posso? A senhora perdeu feio nesses lugares. Eu disse, não me interessa. É lá que eles precisam de mim. É lá que eles precisam da prefeitura. E é lá que nós vamos começar. E nós começamos lá. O primeiro asfalto pronto foi no São Martim. Onde eu fui muito mal votada. Para mim não interessa isso. Agora vai ser a mesma coisa. Eu vou atender aqueles que precisam de mim. Aqueles que não estavam no mapa. Aqueles que eu não consegui chegar ainda. E é por isso que eu precisava de mais 4 anos, para eu chegar até eles. Aonde que eu fui mal votada? Bem para esse lado aqui. Borato, que não teve o dinheiro liberado. Nova Rússia, Caetano, Periquitos. Então, a senhora vai começar onde a senhora não teve tantos votos. Eu vou começar onde eu não tive votos. Porque é lá que eles precisam de mim, que é por isso que eles não votaram, entendeu? Sim. Então eu sou um bicho diferente, gente. Eu sou um bicho diferente porque eu acho que é isso que é o que nós chamamos da nova política, que é o que eu quero fazer sempre. A política séria, honesta, transparente, sem politicagem, sem, para mim, voto é consequência. É consequência. Não deve ser o motivo. Então, gente, eu preciso acolher as pessoas que precisam da esperança. A esperança das pessoas que eu quero olhar.
Eu quero acabar com esse descompasso entre eleitores e eleitos. Eu quero acabar com tudo isso, ouvindo as pessoas e fazendo um projeto de cidade. Esse meu plano de governo é ESG, foco ambiental, foco social e foco na governança. Ele quer ser um projeto de cidade, não um projeto de poder. Eu não quero o poder pelo poder. Eu quero o poder para poder fazer as coisas. Eu e o pastor Moisés, essa frase é dele, que eu achei maravilhosa e peguei para mim. Eu disse para ele, eu vou dizer sempre, nós queremos o poder para poder fazer a diferença na vida de vocês. E então é fundamental fazer o que eu sempre tentei fazer, que é diminuir a diferença e a distância entre aquilo que se diz, aqui ó, e aquilo que se faz de verdade. O gogó papagaio até papagaio fala. Falar até papagaio fala. Mas fazer é quem faz, tem lá no chão da fábrica e no chão do bairro. Então, gente, eu quero diminuir essa distância cada vez mais, até que a minha fala seja a minha prática. É isso que eu quero, porque nós estamos no século XXI. Nós precisamos mudar, a velha política já provaram, vocês provaram para mim que vocês não querem mais o jogo sujo da velha política. E eu aprendi a ver a gestão a partir das necessidades das pessoas. É isso que eu vou fazer. E nós, mulheres, sabemos fazer isso muito bem. Nós sabemos cuidar de pessoas com respeito, né? Os políticos tradicionais, sabe o que eu enxergo neles? Eles são responsáveis por construir dois grupos. Aqueles que são as ferramentas e aqueles que são os inimigos. Os que são usados e os inimigos. Eu sou diferente. Eu já não me deixei ser usada. E eu sou diferente. Bom, prefeito, estamos chegando ao final aqui da entrevista, mas eu deixo uns minutos aí caso a senhora queira destacar mais algum projeto que a gente não tenha falado aqui. Falamos de saúde, falamos de educação, falamos de pavimentação, mas de repente a senhora queira colocar mais alguma situação, fique à vontade. Eu penso que eu, como professora, eu acredito que a educação transforma vidas. E nós vamos investir muito em educação. Nós vamos fazer escolas 4.0. Nós já estamos com várias creches em construção. Entreguei 9 creches, ainda faltam 4 ficarem prontas. E tem mais algumas já que eu assinei essa semana aí, que são creches junto com o governo estadual, com a Secretaria de Desenvolvimento de Família do secretário Rogério Carboni, que é do meu partido, por sinal. E assinei 2 creches, uma na Gralha Azul e uma no Jardim das Flores, que vamos agora iniciar o processo. E as escolas 4.0, eu vou começar com uma já de cara, assim. É uma grande escola que tem educação infantil, ensino fundamental, um ginásio e tem uma piscina. Porque assim como a piscina Arena faz um sucesso que nós vamos reformar, aumentar em 6 centímetros, que está faltando 6 centímetros para ela ser oficial, né? Vamos reformar o Guaíra e vamos ter mais piscinas nos bairros para atender essa comunidade que gosta e que precisa, né? Então, na educação, a gente vai trabalhar muito. E o meu respeito ao agronegócio, eu acredito assim que toda a nossa base fundamental para o desenvolvimento do Brasil e de Ponta Grossa está no agronegócio. O agronegócio hoje não é o ápice dos ápices, porque é a indústria que está trazendo o nosso valor agregado muito forte, né? Imagine nós subirmos em 3 anos, quase dobramos de 2020 a 2023 a nossa produção, né? E entre elas está o agronegócio. Então nós vamos continuar valorizando através do projeto lá de acompanhamento das nossas estradas rurais, mas eu vou muito mais além do que isso, porque quando eu terminar os 5% aqui das nossas zona urbana, eu quero levar asfalto na zona rural, eu quero respeitar essas pessoas que moram lá,
Eu quero ver, por exemplo, o Vai, o lugar que eu nasci, que tem tão poucas ruas com asfalto. Eu quero Guaragi com tão poucas ruas com asfalto. Eu quero Itaiacoca, as vilazinhas de Itaiacoca vão receber asfalto. Eu quero que a produção tenha um escoamento, assim como o nosso turismo, com dignidade, né? Estamos com um problema sério aí na Estrada do Alagados que a gente está resolvendo. A Estrada do Buraco do Padre vai acontecer, mas os impasses são tamanhos que vocês não têm ideia. Sabe aquilo que o governador sofreu e bastante com relação à ponte de Guaratuba? Nós sofremos a mesma coisa aqui com o IAT. Nós não temos as liberações ambientais para a gente fazer a ponte lá do Buraco do Padre, por exemplo. É um parto de elefante, é muita dificuldade. Mas nós estamos aqui justamente para isso, para vencer as dificuldades e para levar a nossa cidade a essa constante transformação todos os dias. E eu conto com todos vocês, porque eu serei a prefeita de todos os pontagrossenses. Para mim não interessa em quem vocês votaram. Interessa que o nosso trabalho vai ser feito para todos. Muito obrigada. Prefeita, eu gostaria de agradecer, então, a sua participação aqui conosco, no blog da Marielle Martins. Conte sempre conosco, né? Nós vamos estar aí, claro, ao longo dos anos acompanhando também o mandato da prefeita, né? Sempre com espaço aberto para que possamos ter outras entrevistas, né? São vários assuntos, como a senhora disse. Começo do ano fazemos outra entrevista, né, prefeita? Para falar aí sobre a questão das secretarias, como é que vai ficar a parte administrativa. E aproveito também para dar os parabéns, né, pela sua vitória. Muito obrigada. E continuamos, é claro, acompanhando em todo o trabalho da prefeita Elizabeth. mariellemartins.com.br. Obrigada a você que nos acompanha. Acesse mariellemartins.com.br.